Boa noite, meus irmãos da Escola Jesus Cristo, da página da Escola Jesus Cristo e do grupo da Escola Jesus Cristo no Facebook. Hoje estamos aqui mais uma vez reunidos para fazermos a nossa reflexão para a reunião mediúnica de desobsessão que acontece às segundas-feiras, às 19 horas, antecedida pela reflexão às 18h30. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler um trecho da epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 17. É a epígrafe do capítulo que nós leremos e analisaremos hoje e que está no livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. A epígrafe que está na carta de Tiago é a seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais da nossa Escola Jesus Cristo, aqui estamos uma vez mais, reunidos em Teu nome, Senhor, para refletirmos sobre as Tuas lições, sobre o Teu Evangelho, com o auxílio dos amigos, dos benfeitores espirituais, de Allan Kardec, de Emmanuel e de todos que têm nos inspirado, nos exortado a tomarmos o caminho reto, que é o Teu caminho, Senhor, que nos conduz a Deus. E por isso, mais uma vez, antecipadamente gratos por esta bênção, pedimos permissão para iniciar a reflexão da noite de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, o capítulo que nos coube analisar na noite de hoje, como nós falamos antes da prece, é o capítulo 17 do livro Ceifa de Luz. O título deste capítulo é A Respeito da Humildade. Nós leremos o texto e depois leremos novamente com a reflexão a respeito da humildade. Afinal, que possuímos que não devemos a Deus? Pergunta Emmanuel. A própria vida de que dispomos se reveste de tanta grandeza e de tanta complexidade que só a loucura ou a ignorância não reconhecem a divina sabedoria em seus fundamentos. Para a consideração disso, basta que o homem reflita no usufruto inegável de que se vale na mobilização dos bens que o felicitam no mundo. O corpo que lhe serve de transitória moradia é uma doação dos poderes superiores, por intermédio do santuário genético das criaturas. Os familiares se lhe erigem como apoios de empréstimo. A inteligência se lhe condiciona a determinados fatores de expressão. O ar que respira é patrimônio de todos. As conquistas da ciência, sobre as quais baseia o progresso, são realizações corretas, mas provisórias, porquanto se ampliam consideravelmente de século para século.
Os seus elementos de trabalho são alteráveis de tempo a tempo. A saúde física é uma dádiva em regime de comodato. A fortuna é um depósito a título precário. A autoridade é uma delegação de competência, obviamente transferível. Os amigos são mutáveis na troca incessante de posições, pela qual são frequentemente chamados à prestação de serviço, segundo os ditames que os princípios de aperfeiçoamento ou de evolução lhes indiquem. Os próprios adversários, a quem devemos preciosos avisos, são substituídos periodicamente. Os mais queridos objetos de uso pessoal passam de mão em mão. Em qualquer plano ou condição da existência, estamos subordinados à lei da renovação. À vista disso, sempre que nos vejamos inclinados a envaidecermos-nos por alguma coisa, recordemos que nos achamos inelutavelmente ligados à vida de Deus, que em benefício de nossa própria vida, ainda hoje, tudo pode rearticular, refundir, refazer ou modificar. Como não poderia deixar de ser, que texto de Emmanuel, meus irmãos. Texto direto, objetivo, simples, né? E com um rol, né? Uma enumeração de tudo que nós temos na nossa vida, enquanto encarnados, principalmente, e que muitas vezes nós achamos que são fruto de nós mesmos, né? A nossa inteligência, as nossas posses, o nosso patrimônio, isso e aquilo, tudo fruto de nós mesmos, do nosso poder, o próprio poder que nós temos, né? A nossa sabedoria, o nosso status social, os títulos que nós temos, acadêmicos. E Emmanuel nos dá uma lição, como o próprio título do capítulo, a respeito da humildade. Tudo que nós possuímos, começa Emmanuel, nós não temos nada em verdade, nós possuímos. Quem é da área jurídica, né, e que Emmanuel, como um senador que foi lá nos idos do Império Romano, à época de Jesus Cristo, conhecedor do direito, das leis, Emmanuel não usa palavras ao acaso. Ele sabe muito bem as palavras que ele emprega nos textos dele, nas mensagens dele, e para quem é da área jurídica, nós sabemos que posse é diferente de propriedade. Então, a posse é aquele que detém alguma coisa, é aquele que usufrui, né? É o inquilino que possui o apartamento onde está morando, ou o estabelecimento comercial que está ocupando. É o posseiro da terra que está trabalhando como um arrendatário. É alguém que está detendo um bem por algum momento, por algum período, mas que sabe que aquele bem não é dele. E Emmanuel começa o capítulo dizendo que, afinal, que possuímos que não devemos a Deus? Ou seja, Deus nos empresta, nos outorga, nos cede por um determinado tempo, mas isso tudo sairá de nossas mãos, mais cedo ou mais tarde. Mesmo aquilo que nós achamos que não são bens materiais e que não podem ser alienados, transferidos,
Então, Emmanuel começa aqui, né? A própria vida de que dispomos se reveste de tanta grandeza e de tanta complexidade que só a loucura ou a ignorância não reconhecem a divina sabedoria em seus fundamentos. Para a consideração disso, basta que o homem reflita no usufruto. Olha Emmanuel aí, mais uma vez, usando um termo jurídico, né? Usufruto. Inegável. Por mais que nós achemos que, mas essa propriedade aqui está no meu nome, olha aqui, ó. Olha o titular aqui, a nota fiscal do produto que eu comprei está no meu nome, o diploma está no meu nome. Tudo isso Emmanuel enumera aqui como inegável usufruto, de que se vale nós, né, cada um de nós, na mobilização dos bens que o felicitam no mundo. Porque bem não é somente aquilo que é material, não. Bem é tudo aquilo que vem até nós, né, são talentos, são concessões de Deus para a nossa encarnação. Então existe o bem material, o bem que se exterioriza, que se expressa na forma de um patrimônio, né, de um valor financeiro, e existe o bem imaterial, que pode ser muitas vezes a saúde, a inteligência, o dom da oratorização, que nos felicitam esses bens nesse mundo. Continua Emmanuel. O corpo que lhe serve de transitória moradia é uma doação dos poderes superiores, por intermédio do santuário genético das criaturas. Vejamos, quem leu Nosso Lar, quem leu os livros da série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, a história lá da reencarnação de Segismundo, quanta mobilização da espiritualidade, espíritos envolvidos no projeto reencarnatório de cada um de nós, para que nós tivéssemos a nossa reencarnação efetivada, né? E antes de nós conseguirmos eclodir, né, do ventre de nossas mães, eles próprios, os nossos pais, são esses doadores também, né? Doadores de genes, né? Da genética humana. Então, Emmanuel não esqueceu desses colaboradores que são os nossos pais. E muitos deles, né, muitos adultos, muitos casais, optam por não ter filhos. Eles escolhem. Alguns por egoísmo mesmo. Não quero ter filho, dá muito trabalho, é muito gasto, muita preocupação, não quero. Eu quero viver minha vida com meu marido ou com a minha mulher e pronto. Quero ser feliz, quero passear, quero viajar. Outros, já dotados de um grau de renúncia, querem ser pais e mães, né? Abrem mão de muitas coisas nas suas vidas para que nós reencarnemos. E outros mesmo chegam a, apesar de querer e não poder por algum motivo, chegam a adotar filhos que não são seus filhos biológicos, crianças que foram abandonadas por seus pais biológicos, ou que perderam seus pais, ou que por motivo grave, né, de violência, de abuso, de maus tratos, foram retiradas de seus pais, e esses casais, muitas vezes, com um grau de renúncia, de amor muito grande, adotam essas crianças e tornam-se verdadeiros pais, muitas vezes até melhores do que os pais biológicos que não tiveram filhos adotivos, né? Então, continua aqui Emmanuel. Os familiares se lhe erigem como apoios de empréstimo. Olha aí, Deus coloca-nos, cada um de nós, meus irmãos,
na família condizente com os apoiadores que nós necessitamos na nossa encarnação. Então, o pai e a mãe não caíram de paraquedas, nem nós caímos de paraquedas ao acaso, ao sabor dos ventos, numa determinada família, num determinado casal, né, com determinados irmãos ou com determinados tios, avós, primos. Nada disso é por acaso. Os familiares se nos erigem como apoios de empréstimo. Até aquele que é mais complicado, com o qual ou com a qual nós temos dificuldade de nos relacionarmos, esse também foi escolhido para estar na nossa família, porque é ele muitas vezes que vai nos ensinar a humildade, é ele muitas vezes que vai nos ensinar a paciência. Então, como diz a mensagem de Sheila, está tudo certo. Nós não podemos nos revoltar, nos rebelar contra Deus e contra a espiritualidade com reclamações, né, com frases de efeito e outras coisas mais parecidas com isso, porque Deus não erra. Nós lemos até na última pregação que nós fizemos, também de Emmanuel, a frase: Deus não erra. Nós erramos. E estamos aqui colhendo os frutos dos nossos erros, mas Deus não. Então nós não podemos nos rebelar e passarmos a adotar condutas incompatíveis com o que Jesus nos ensinou, e se nós nos dizemos cristãos, nós temos que seguir, e com o que a doutrina espírita nos ensina, se é que nós já podemos nos dizer espíritas, porque, como foi dito, né, pelo Kardec, né, e como está no Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más tendências. Porém, no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta como nós podemos nos livrar do orgulho, do egoísmo e das mazelas morais, os espíritos superiores respondem que basta que nós tenhamos vontade e façamos um esforço muito insignificante. Um esforço muito insignificante. E os espíritos continuam a resposta dizendo: quão poucos fazem esforços dentre vós. Então, o verdadeiro espírita é aquele que se transformou moralmente e que faz esforços para domar as suas más tendências, as suas más inclinações. Será que nós podemos já nos dizer espíritas verdadeiros? Somos aspirantes, mas acredito que poucos de nós possamos afirmar que somos verdadeiros espíritas. E até a pregação do professor Humberto Vasconcelos, que Pedro postou na página da escola aqui no Facebook, diz, no final da conclusão do Livro dos Espíritos, no item 7 da conclusão do Livro dos Espíritos, tem lá os 3 efeitos que a doutrina espírita tem que provocar em cada um de nós. Quem quiser, assista. Eu não vou falar justamente para não estragar a pregação, né, do professor Humberto e a leitura que cada um fará da conclusão do Livro dos Espíritos. Mas leiam e assistam a pregação do professor Humberto Vasconcelos dizendo sobre isso. E ele pergunta, durante a pregação dele: quem de vocês que está ouvindo, quem de nós pode se afirmar espírita verdadeiramente, depois de ler esses 3 efeitos que a doutrina tem que provocar em cada um de nós? Será que a doutrina já provocou esses efeitos? Se não, nós não somos ainda verdadeiros espíritas. Então continua aqui, Emmanuel. O ar que respira, ou melhor, a inteligência, se lhe condiciona
a determinados fatores de expressão. Meus irmãos, quando eu li essa frase, eu me lembrei de uma pregação que Silvinha fez na nossa Escola Jesus Cristo antes da quarentena, num domingo em que ela nos lembrou de uma história que eu não consegui encontrar o livro e nem me recordei quem é o autor desse conto. Mas muitos se lembrarão quando eu disser agora qual é a história. E se alguém se lembrar e puder depois postar aqui na página, nos comentários da nossa pregação de hoje, eu vou ficar muito grato. Uma história intitulada O Grande Cabeça. Era a história de um homem que, numa encarnação, foi um advogado brilhante, muito bem sucedido, inteligentíssimo, não perdia nenhuma das ações em que ele atuava como advogado, mas, em razão de tudo isso, ele evitava ao máximo atender pessoas pobres. Ele só se dedicava a clientes ricos, porque um advogado como ele não poderia atender, né, pessoas pobres e, enfim, ele tinha uma série de supostas justificativas para não atender clientes pobres. Bem, ele ficou até conhecido no meio jurídico, entre os colegas advogados, os juízes, os promotores, os serventuários de justiça, como o grande cabeça, tamanha a sua inteligência para resolver os casos jurídicos, para alegar brechas e lacunas na lei, enfim, sempre resultando na vitória de suas ações e, por conseguinte, dos seus clientes. O que não aconteceu com esse advogado após a sua desencarnação e a encarnação seguinte? Veio ele com um problema de saúde no crânio, não me recordo agora se foi uma hidrocefalia ou algo parecido, né? E porque no plano espiritual, depois de muito sofrer, e depois de ser resgatado pelos bons samaritanos do plano espiritual, refletir, ser esclarecido sobre tudo aquilo que ele fez de sua inteligência na última encarnação, ele então, eu não me recordo se ele mesmo escolheu a patologia, o problema, ou se foi determinado que ele viesse com esse problema. Mas o efeito era exatamente de, aparentemente, ele ter um crânio maior do que o normal. Quer dizer, o título que ele recebera na encarnação anterior em razão da sua inteligência, o grande cabeça, se transformou num estigma, né? num estigma corporal que se fazia visível aos olhos de todos. E ele teve que passar aquela encarnação com aquele problema que não foi dos maiores, mas que, para o seu orgulho, né, para a personalidade que ele havia desenvolvido em razão da inteligência toda que ele teve, o fazia refletir e adotar uma nova postura, que é exatamente a lição da humildade, meus irmãos. Então, nós não podemos, só um alerta para todos nós não podemos nunca associar de maneira categórica, né, pragmática, cartesiana, matemática, um determinado problema de saúde a uma determinada conduta na encarnação anterior. Até porque nem tudo que acontece nas nossas vidas é expiação. Muitas vezes pode ser uma provação, a mesma circunstância. Para um é expiação e para o outro é provação. E para o outro não é nem expiação nem provação. É um plus que às vezes o próprio espírito
pediu na espiritualidade justamente para conduzir os seus familiares à religião, para conduzir os seus familiares, ou ele mesmo, evitar que se desviasse do bom caminho. Então, nós não podemos julgar. Então, ninguém precisa ficar com medo, nem com preocupações, fazendo associações que conhece fulano ou beltrano, que tem esse ou aquele problema, então deve ter sido. Não façamos esse tipo de especulação, meus irmãos, porque essas coisas não estão ao nosso alcance. Foi apenas um exemplo que o autor trouxe para nós, para que nós refletíssemos em relação ao orgulho que nós alimentamos durante uma encarnação e que muitas vezes na outra encarnação vai ter uma lição de humildade de acordo com a necessidade nossa e com o merecimento. Então, continuando aqui. Então, eu lembrei, quando eu li essa frase, a inteligência se lhe condiciona a determinados fatores de expressão. Então, o espírito que vem numa encarnação com uma inteligência muito grande, muito destacada, acima da média, não é para ele se envaidecer e usar disso, né, de forma soberba, né, de forma orgulhosa e achando-se melhor ou acima, mais evoluído do que os seus irmãos, do que os próximos que convivem com ele. Pelo contrário, é para ele usar essa inteligência justamente para ajudar todos que estão ao seu redor e o mundo de uma forma geral, ajudar no progresso, no avanço da ciência, é para isso. Se nós não fazemos esse uso, o que acontece? Rubinho, o nosso Rubens Fernandes Carneiro, sempre na sua simplicidade, nas suas pregações, nas suas aulas, falava: o sujeito na próxima encarnação vem travado, né? Vem travado. A gente teve uma encarnação de muitas concessões, de muitos talentos concedidos por Deus. Não usamos bem esse talento, ou esses talentos, na próxima encarnação viremos travados. É isso que Emmanuel está dizendo aqui. A inteligência se lhe condiciona a determinados fatores de expressão. O ar que respira é patrimônio de todos. Não adianta nós sermos egoístas, nós sermos mesquinhos, avarentos. Isso é meu, né? Isso está no meu nome, isso é só meu. O ar que nós respiramos é patrimônio de todos. É patrimônio de todos os espíritos, é patrimônio de todos os seres viventes. É patrimônio de todo o planeta, é patrimônio do cosmos, do multiverso. Então, isso é só meu, isso é só meu, isso é meu, isso é meu. Nada é só nosso. Nada, meus irmãos. O ar sem o qual nós não vivemos neste mundo é de todos. Uma grande lição aí para nós que somos mesquinhos, egoístas, avarentos, aprendermos a compartilhar. As conquistas da ciência sobre as quais baseia o progresso são realizações corretas. Quer dizer, Emmanuel está dizendo, o avanço que nós temos nesse mundo, o avanço material, tecnológico, o conforto que muitas vezes é proporcionado a nós com o avanço da ciência, é correto, não é errado não. Mas provisórios, lógico, porque nós ficaremos apenas um tempo aqui. E além disso, porquanto se ampliam consideravelmente de século para século. Muitas conquistas que aconteceram no passado, hoje, perto do avanço que nós temos, são quase insignificantes. Muitas delas não são nem mais usadas, não são mais aproveitadas, mas serviram em algum momento para que os sucessores, os discípulos, muitas vezes, daquele cientista, daquele pesquisador, daquele médico, continuando a pesquisa, chegassem a um medicamento, a uma vacina, a um aparelho, a um mecanismo, a uma máquina mais avançados e melhores do que aquele que foi
a origem, né, o protótipo daquilo tudo. Os seus elementos de trabalho são alteráveis de tempo a tempo. Quantas vezes nós mudamos de emprego, mudamos de profissão, ou na mesma profissão temos que nos reciclar, temos que fazer cursos novos, comprar novos livros porque alguma coisa mudou, a metodologia, o processo, né, de realização daquela tarefa foi modificado, foi alterado. Então, os elementos, as ferramentas de trabalho são alteráveis de tempo em tempo. Então, nós não podemos ficar muito apegados. Muitos aí já usaram máquina datilográfica, né, máquina de escrever. Hoje ninguém usa mais mimeógrafo, né, para fazer cópia de folha impressa com álcool, né, com carbono. Hoje não tem nada disso mais. Hoje, se nós apresentarmos isso para uma criança, ela vai achar interessantíssimo. Inclusive, tem uma história até de um garotinho pequeno que viu, o pai chamou ele para ele ver uma impressora de antigamente. Aí ele mostrou uma máquina de datilografar e um mimeógrafo. E o garotinho falou assim: uau, que máximo! Essa impressora é em tempo real, porque na medida que ia digitando já ia saindo no papel. Então, olha que curioso, né? E hoje é peça de museu. Então, as coisas vão se modificando. Nós não podemos ficar apegados a isso ou aquilo. Ah, mas isso é meu, é o que eu uso. Nós temos que evoluir, a lei é de progresso. A saúde física é uma dádiva em regime de comodato, ou seja, comodato também é outro termo jurídico, é um empréstimo. A saúde física nos é concedida para nós usarmos ela da melhor forma, não para nós apenas, de forma egoísta, mas para o nosso próximo, para os nossos familiares. O que nós podemos fazer com a saúde que nós temos? Então, se não for utilizada, na próxima encarnação ou numa próxima encarnação, nós podemos vir sem ter essa saúde toda. A fortuna, essa frase aqui realmente é inquestionável, né? Todo mundo sabe e não tem como discordar. A fortuna é um depósito a título precário, quer dizer, pode ser exigida a qualquer tempo, sem maiores formalidades. Não precisa de endosso, de aval, nada disso. Quem tiver o título pode exigir. Então, essa fortuna que nos é concedida muitas vezes para nós fazermos também bom uso, para ajudar o progresso, para alavancar o progresso, está aqui no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Propriedades da Riqueza. E em vez de nós usarmos para criarmos empregos dignos, para alavancarmos o progresso, dedicarmos e empregarmos esse dinheiro em pesquisas para o avanço da medicina, para o avanço da sociedade de uma forma geral, nós usamos para quê? Para os nossos deleites pessoais, para as nossas satisfações pessoais, e como também estava no texto anterior que nós lemos na última pregação, para uma vida sensual, que não é apenas relacionada a sexo, mas aos nossos sentidos. Queremos ir para lugares paradisíacos, queremos ouvir, né, músicas em shows, contratando artistas caríssimos. Queremos sentir perfumes maravilhosos e caríssimos que só algumas pessoas terão acesso. Queremos saborear nas nossas papilas gustativas sabores que poucos terão acesso, porque são pratos, são iguarias caríssimas. Queremos tocar tecidos que poucas pessoas têm acesso também, em razão do preço. Então, essa vida de sensualidade é a vida relacionada aos nossos sentidos. E nós empregamos muitas vezes a fortuna somente nisso. Não ajudamos a ninguém. Olha a parábola lá do rico e Lázaro, né, que nós também refletimos, sobre a qual nós refletimos.
A autoridade é uma delegação de competência obviamente transferível, lógico. Nós exercemos a autoridade por um período. Às vezes, na mesma encarnação, alguém que está com uma autoridade, vejamos o exemplo dos políticos, né? Que são eleitos de tempos em tempos. Tem uma duração, o seu mandato eletivo, e após o término desse mandato, se eles não forem reeleitos, eles são retirados, né? Eles são exonerados desse cargo, dessa função, automaticamente. Então, a autoridade é altamente transitória. E não somente a dos políticos. Muitas vezes nós, nas nossas empresas, nas nossas instituições, estamos exercendo um cargo de direção, de presidência, seja um cargo de gerência, o cargo que for. E daqui a pouco nós não estamos mais. E muitas vezes nós ficamos rebelados, ficamos revoltados com isso. Eu é que tenho condições de gerir, de administrar, de presidir, de dirigir. Não, meus irmãos. Cada um de nós tem a sua parcela. Cada um de nós tem o seu tempo. Então nós não podemos ficar também apegados a esse poder, a essa autoridade, porque isso também é transitório. Os amigos são mutáveis na troca incessante de posições. Quantos amigos que nós já tivemos e não temos mais, e quantos amigos novos nós passamos a ter ao longo das nossas vidas, pela qual são frequentemente chamados à prestação de serviço. É um serviço que eles prestam muitas vezes a nós, passam pela nossa vida para prestar um serviço e depois se vão. Segundo os ditames que os princípios de aperfeiçoamento ou de evolução lhes indiquem. Os próprios adversários, a quem devemos preciosos avisos, são substituídos periodicamente. Esse a quem devemos preciosos avisos, não é nós avisarmos a eles, não. Eles é que nos avisam. Os adversários, eles nos avisam dos nossos defeitos, das nossas mazelas. Eles é que nos avisam. Nós somos devedores deles, muitas vezes. Como diz Emmanuel também num outro texto, são os nossos professores diferentes. Então, eles também mudam de tempos em tempos, diz Emmanuel aqui, de acordo com a necessidade. Se nós já evoluímos um pouquinho, os adversários passam a ser outros, de outro tipo, de outra categoria. Vão dar outros tipos de avisos a nós, ou vão destacar outros defeitos, outras imperfeições que nós temos. Aqueles já nos serviram, já cumpriram com a sua missão na nossa vida. Agora virão outros para cumprirem também a missão deles na nossa vida. E que nós reflitamos em relação aos avisos que eles nos dão. Os mais queridos objetos de uso pessoal passam de mão em mão. Está aí o direito sucessório, né? A sucessão, a herança, passa de mão em mão. O patrimônio que nós temos, os bens, os mais queridos objetos, é aquele relógio, é aquele brinco, é aquele colar, aquela pérola, aquele anel, aquela roupa, não ficarão conosco para sempre. Como dizia também Rubinho, caixão não tem gaveta. E por fim, em qualquer plano ou condição de existência, estamos subordinados à lei de renovação. Renovar é preciso. Disse Pedro em Atos dos Apóstolos, arrependei-vos e convertei-vos. Ou seja, a conversão é uma renovação. E disse Paulo, arrependei-vos e transformai-vos, ou melhor, não vos conformeis com este mundo, e transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, Emmanuel termina aqui, em qualquer plano ou condição de existência, estamos subordinados à lei da renovação. À vista disso,
sempre que nos vejamos inclinados a envaidecer-nos por alguma coisa, recordemos que nos achamos inelutavelmente ligados à vida de Deus, que, em benefício de nossa própria vida, ainda hoje, tudo pode rearticular, refundir, refazer ou modificar. Quando nós perdemos alguma coisa, é para o nosso bem, meus irmãos. Não achemos que Deus está nos castigando, não. Deus está nos livrando. Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, livra-nos do mal. E Deus nos livra do mal. Mas não é o mal que a gente interpreta algo de ruim que vai acontecer na nossa vida, não. O mal, muitas vezes, é aquilo, como está no livro do professor Clóvis Tavares, de Jesus para os que sofrem, pedimos o que achamos bom, mas que é essencialmente mal. Deus, entretanto, nos outorga sempre o melhor. Então, que nós reflitamos sobre essa lição de Emmanuel, do livro Ceifa de Luz, capítulo 17, a respeito da humildade. E sejamos humildes, tenhamos resignação. Eu trouxe, mas não houve tempo, o livro Evangelho segundo o Espiritismo tem várias mensagens sobre isso, né? Causas, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, causas atuais e remotas das nossas aflições, motivos de resignação, o bem e mal sofrer, mensagem maravilhosa do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem um capítulo inteiro, que é o capítulo 7º do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito, a respeito da humildade, todo ele, o capítulo. Então, leiamos o Evangelho segundo o Espiritismo nessas lições e façamos as nossas reflexões individuais para o nosso melhoramento, o nosso progresso e a conquista da humildade. Vamos fazer a nossa oração final brevemente. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui agradecidos por tudo, refletindo sobre esta lição da humildade que Tu mesmo, Senhor, trouxeste para nós. Tu foste o maior exemplo de humildade e deixou inúmeras lições, a começar pelo seu nascimento na manjedoura e deixando-se imolar na cruz, Senhor. E nos dizendo, não resistais ao mal, que nós tenhamos humildade, resignação, saibamos ser os verdadeiros pobres de espírito, porque, como Tu mesmo disseste, Senhor, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se não formos humildes, nunca alcançaremos a perfeição relativa e possível a cada um de nós, Senhor. Por isso, mais uma vez agradecemos por tudo e pedimos permissão para encerrar a reflexão da noite de hoje. Que assim seja, Senhor. Meus irmãos, uma boa noite a todos, fiquem com Deus e paz para todos. Muito obrigado pela participação, pela assistência. Fiquem com Deus.